são esses seres que dirigem o planeta Terra, que dirigem o projeto Terra. Tá ok? Os ascensionados que coordenam e dirigem toda a estrutura espiritual e esotérica do projeto Terra. É verdade, Laércio? É. Em prol do movimento de transição planetária, em prol da expansão consciencial da atual raça humana, o fazem tendo desenvolvimento moral e tecnológico superior ao nosso, e o intuito deles não é resolver os nossos problemas, mas talvez nos ajudar a encontrar a solução para os mesmos, para que a gente não destrua o planeta, porque se a gente fizer alguma coisa que destrua o planeta Terra, alterando a nossa órbita, nós vamos prejudicar muitos seres, inclusive eles, né? Porque existem muitas espécies, essa é uma das espécies que realmente é o que a gente chama de anjos, né? O corpo físico deles já são seres de 7ª dimensão, eles não têm mais corpo físico. É bem mais, até o corpo físico deles é mais delicado que o nosso perispírito, entendeu? Então eles são aquilo que eles chamam de anjos, né? Eles são muito superiores a nós mesmos, em termos evolutivos, morais, absolutamente pacíficos e pacifistas, né? E tipo observadores. Não chega a ser uma terra paralela, tá? Mas eles são os observadores, eles realmente observam o rumo que nós, humanidade terrestre, está escolhendo ter. Então, quem que ajudou no processo da evolução humana? Quem ajudou no processo de desenvolvimento do planeta Terra para ser essa explosão de vida que existe aqui, e inclusive dos seres humanos? Os que ajudaram foram, de início, esses 7 dragões, que até hoje nos protegem. Foi também a Irmandade das Serpentes. A Irmandade das Serpentes são serpentóides. A Irmandade das Serpentes são seres crísticos que modificou de nome por causa do grande preconceito que muitos têm contra reptilianos nesse planeta por causa da Guerra de Órion, ficou esse mal-estarzinho. Então, mudou-se de nome. Em vez de Irmandade das Serpentes, ficou o nome de Fraternidade Branca. Ele fala, é lógico, a Bíblia fala sobre esses mundos, sem sombra de dúvida. Inclusive ela fala do Senhor do Mundo, que é Melquisedeque. Melquisedeque, é o rei do mundo. É o rei do mundo. É justamente o governo oculto do mundo. É o rei de Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Professor Zé Carlos. Mas é verdade, eu quero deixar isso registrado, para que se algum dia isto vir à tona, porque eu sei que vai vir, porque ele disse que não demora muito, eles vão se mostrar a todos, como ele disse também, Jesus voltará assim como dizem, mas não do jeito que todos estão esperando. Ele virá como se fosse uma, eu não sei o nome, acho que é estilografia, não sei, no céu. Ele vai aparecer no céu, com as mãos assim, e o mundo todo vai ver. Olá, pessoal. Aqui é Janaína Gonçalo, e esse é o canal Quem Tem Ouvidos Ouça. Estamos de volta. E hoje a gente vai dar continuidade aí à nossa série de vídeos, né? Nós finalmente terminamos o livro Invasão Nephilim, O Controle dos Anjos Caídos, né? Do autor Eliel Rochvader. E foi um longo caminho até aqui, foi uma longa série de vídeos, né? E, pessoal, mesmo a gente tendo terminado o livro, como eu disse, né, nos vídeos anteriores, eu ia continuar falando algumas coisas a respeito dos 10 chifres da besta, porque é preciso, né, trazer algumas coisas a mais, né, falar de uma forma mais específica, né, a gente no livro a gente viu de uma forma geral, né, os planos, a origem, né, o que eles pregam, sobre o que eles estão por trás, como eles controlam a mente das pessoas, vimos sobre, né, as portas eternas, nós vimos a respeito de muitas coisas aí de vários vídeos, a gente viu aí várias coisas a respeito
dessa invasão Nephilim, dos 10 chifres da besta, do Apocalipse, que nós descobrimos através dessa série de vídeos, que é a grande fraternidade branca pregada em várias religiões esotéricas, né, que estão aí com muitos adeptos, muitas pessoas acreditando que realmente eles são seres de luz, né. De forma energética, né, e a gente viu isso ao longo da série, dos nossos vídeos, eles são seres de luz, mas eles não s mas a luz deles é uma questão energética, de magia, de transmutação, e não o caráter deles, né. Por dentro eles são lobos devoradores. Por dentro eles têm um plano de dominação, né, e eles são um lado light da própria loja negra, né, porque na verdade, eh, todos são servos de Hassatã. Embora eles digam que estão lutando pela sobrevivência da espécie deles, eles o objetivo deles é substituir a raça humana atual pela raça híbrida que eles estão criando através das abduções e experiências genéticas, né. Eles querem o nosso DNA, embora eles já tenham, né, de muitas pessoas, mas na verdade o objetivo de querer o DNA é justamente para replicar e fazer os híbridos com que eles vão trazer aí os seus seres que estão aprisionados em dimensões que não pode ter acesso aqui à Terra, e os híbridos são para trazer a alma desses seres para esses corpos que eles criam através da mistura do nosso DNA com o DNA deles, né, corpos melhorados, corpos mutantes com superpoderes, aquela mesma história do passado, né, como disse lá no Eclesiastes. Aquilo que foi antes voltará a ser feito. E como o próprio Yahushua HaMashiach falou que os últimos dias seria como nos tempos de Noé. Então, nós estamos aí vivendo os dias de Noé de uma forma camuflada, mas logo viveremos como foi no passado, aquilo que eles chamam de Era de Ouro, onde nós vamos ter contato com outros mundos do universo, com seres do subterrâneo e com mundos paralelos e dimensões paralelas, né. Então, e muitos desses híbridos já têm sido formados, né. Eu tenho aí a minha série Híbridos e Entrantes, né, procura aí na playlist que nós temos aí vídeos sobre a série Híbridos e Entrantes, que vocês vão ver um pouquinho a respeito disso. E no decorrer de vários vídeos que eu venho gravando, eu sempre falo um pouco a respeito desses híbridos, né. Não é à toa que tem tantos filmes, séries, novelas, na Netflix, em várias outras plataformas de vídeo, que mostram, né, estão mostrando de uma forma bastante forte essa questão dos híbridos no nosso meio, né. E isso está sendo em larga escala, né. E eu não duvido nada que quando eles estiverem aqui no nosso meio, se crie uma lei para também ninguém ser anti-híbridos, né, no caso. Não se haver um preconceito. E a perseguição para quem ficar aqui na Terra vai ser grande, amados. Se prepare. Então hoje, a gente vai começar a falar um pouquinho mais detalhadamente a respeito dos mestres, né, os mais famosos, né, são vários mestres, vários Néfilins, que foram criados em outros mundos, né, com humanos de outros mundos misturado aos anjos caídos, né. A geração Néfilin, ela não foi feita somente aqui na Terra com o advento ali do período de Enoque, de Noé, quando Samiás e Azazel desceram à Terra e começaram a criar híbridos, né. E nem são somente os gigantes titânicos, né, você tem que entender que existe uma diferença entre os gigantes titânicos e os deuses poderosos, tanto é que em várias mitologias nós vemos aí titãs versus deuses. Todos esses, tanto os titãs quanto os deuses que tinham poderes especiais eram Néfilins, né. E como eu disse, a gente vai ter uma live aí especial para poder mostrar para vocês que a palavra Néfilin deriva da constelação de Órion. Então,
Vamos dar início ao nosso vídeo. Hoje eu vou mostrar aí um pouco sobre os mestres ascensionados e como eles imitam os arcanjos e as hierarquias do Criador, tá bom? Então, aguarde a nossa vinheta que já já nós estamos de volta. Ação! Luz, câmera! Ação! Quando em tua presença estou, sinto o fogo tocar em mim. Tua glória preenche meu ser, em teu para secreto. Então, pessoal, vamos dar início, né? Eu vou estar compartilhando aqui com vocês a tela, né? Para poder ler com vocês aqui o que alguns sites que pregam aí sobre a Fraternidade Branca, ela diz e o que ela fala sobre eles, né? E aí eu vou estar vendo aí com vocês exatamente e vou estar lendo aí junto com vocês a respeito um pouco, né? Um pouco básico aí sobre o que é dito e vou estar aí explicando algumas coisas conforme a gente for lendo. Então eu entrei aqui numa página chamada Vida Tarô, né? Em que ela vai estar falando para a gente a respeito da Grande Fraternidade Branca, né? Tá aqui o título, né? A Grande Fraternidade Branca, conheça os mestres dos 7 raios. Para começar, esses 7 raios, né, estão relacionados com os raios do arco-íris, com as 7 cores do arco-íris. E a Fraternidade Branca, ela fez uma imitação dos anjos do Criador, dos arcanjos e das hierarquias do Criador, porque, né, não sei se vocês sabem, mas as 7 cores do arco-íris, elas representam também 7 dimensões de existência e de consciência, onde cada uma dessas dimensões tem um arcanjo do Criador que é responsável, né? Se vocês quiserem uma live a respeito desse conteúdo, deste assunto, né, seria uma live apenas para conhecimento, para você saber, né, em quais áreas esses anjos atuam, né, e como você pode usar isso, né, nas suas batalhas espirituais, né, pedindo ao Criador para enviá-los, né, deixa sempre claro, você ora a Iarro, você ora ao Criador, ao Altíssimo, e aí conhecendo as hierarquias, você pede a ele para enviar as hierarquias, tá bom? Nunca ore diretamente para um anjo sem pedir primeiro a Iarro para enviá-lo, porque os anjos do Criador, e eu já falei isso em vídeos anteriores, os anjos do Criador, eles não ouvem oração de seres humanos. Então, se você fizer uma oração direto para Miguel, para Micael, para Gabriel, vamos botar que são os mais conhecidos dentro da escritura, né, daquilo que a maioria dos cristãos conhece, né, o judaísmo, ele conhece um pouco mais sobre as hierarquias, né? É porque isso não foi trazido para a gente, né? Foi vetado, né? Nós conhecermos. E também porque eles não são assim como a Loja Branca, entendeu? Eles não se mostram, né? Para você ter contato com uma coisa verdadeira do Criador, você precisa se consagrar bastante. Desculpa, eu me engasguei. Você precisa se consagrar diante do Eterno bastante. Se policiar do pecado com a sua vida, porque os anjos do Criador, eles não se mostram assim com essa facilidade quando você faz uma invocação de um ser da Loja Branca, né? É muito mais fácil você entrar em contato com o ser da Loja Branca, né? Porque não vão existir bloqueios espirituais, do que você tentar entrar em contato com as coisas do Criador, onde tanto o astral negativo, a nossa sombra, nos bloqueia, como ela também pode fazer com que a gente veja ilusões.
Então é muito importante que a gente saiba dessas informações, que os anjos do Criador não atendem oração, você precisa pedir ao Criador para enviá-los em uma situação de batalha espiritual, em uma situação em que você precisa de alguma cura, de alguma providência, né, na sua área financeira, né, existem arcanjos específicos e hierarquias específicas para isso, mas você precisa pedir ao Criador, é a ele que você ora para pedir as hierarquias tendo conhecimento delas. Então a Loja Branca, ela criou também uma hierarquia baseada naquilo que já existe, né, porque tudo que eles fazem é copiar as coisas do Criador, porque se não for uma cópia das coisas do Criador, né, eles não conseguem enganar as pessoas. Então eles criaram também aí, assim como os anjos do Criador, eles têm as 7 hierarquias e também são identificados pelas cores do arco-íris, cada hierarquia é uma dimensão e uma cor e uma frequência, e cada arcanjo e suas hierarquias atuam numa frequência, numa cor. Então, a Loja Branca, ela fez uma imitação, ela criou, né, nefilins que nem de longe são como as hierarquias do Criador, embora eles pareçam belíssimos, né, e tal, aquela coisa toda, mas nem de longe eles têm o mesmo poder que os arcanjos e os anjos do Criador, os querubins, né, os serafins, os Elohims e por aí vai. Nem de longe. Então, mas eles criaram aí criaram hierarquias copiando essa dinâmica de ordem, né, que existe nas coisas do Criador. Aí eu vou estar compartilhando um pouco aqui do que esse site fala a respeito da Loja Branca. Vamos lá. A Grande Fraternidade Branca, os mestres, conheço os mestres 7 raios. Aí temos aqui conteúdo, né, como surgiu a Grande Fraternidade Branca, o que são os 7 raios da Grande Fraternidade Branca. Abaixo separamos 7 raios, seus mestres e suas correlações. Então vamos lá. Então vamos lá, vamos continuar. Você já ouviu falar sobre a Grande Fraternidade Branca? A Grande Fraternidade Branca, ou ainda a Grande Loja Branca, seria, segundo a teosofia, né, e diversas outras doutrinas esotéricas ligadas a ela, ou que dela derivaram, uma hierarquia de seres espirituais que constituem o governo interior ou oculto, aí eles botam entre parênteses no sentido positivo do planeta. Mas interessante que todas essas linhas esotéricas não dizem que o governo oculto são os Illuminati? O governo oculto não são os JF da ONU? O governo oculto não são os Anunnakis? Mas esse site aqui diz que o governo interior oculto do mundo, né? Aí eles botam entre parênteses no sentido positivo do planeta. E aí vocês lembram que eu disse que eles estão no topo da pirâmide, ali controlando uma parte dos seres que fazem parte da ordem deles, né? Da Loja Branca, e os seres da Loja Negra, que são Anunnakis, reptilianos, draconianos e outra série de seres aí que compõem aí as hierarquias do caos, né, que é guerra, destruição, demônios, e os exércitos da Loja Branca batalham contra os exércitos da Loja Negra, porque embora eles trabalhem todos para Rassatã, mas eles têm uma rixa, uma rivalidade entre eles. E o governo oculto, ou seja, a linha que está em cima, no topo da pirâmide, mantém o controle, né? Ou seja, os líderes, os mestres da Loja Branca e da Loja Negra, né? Os mestres, eles basicamente colocam aí um equilíbrio na guerra dessas duas pontas do triângulo vermelho, né? Então, na verdade, o governo interior oculto do mundo está nas mãos dos mestres ascensionados da Loja Branca, os mais famosinhos aí.
Tais seres possuem grande poder, né, eu tô aqui nessa parte. Tais seres possuem grande poder e transmitem ensinamentos espirituais através de determinados médiuns, ou então através de aparições misteriosas. Sim, porque eles podem se comunicar tanto através de, manifestação mediúnica ou canalização, ou eles podem se manifestar, aparecer para as pessoas mesmo, né. Tem situações em que eles aparecem, né, o pessoal do Dáquila, inclusive, Rafael Hungria, já disse várias vezes que ele não trabalha com canalização, e outras pessoas que eu vi nas lives deles falando que conversam com eles frente a frente, senta do lado e mantém aquela conversa como uma pessoa comum. Então, ou eles podem fazer canalizações, transmitir mensagens por canalizações, ou eles podem sim eh, como eu posso dizer, eles podem se transmutar aqui na matéria da terceira dimensão, porque eles são seres de quinta e sexta dimensão, tá? Muitos seres da loja branca são de quinta dimensão, mas os mestres ascensionados, eles são um pouquinho mais elevados, são um pouquinho mais evoluídos, eles são seres de sexta dimensão, tá bom? Então, eles conseguem aí se manifestar durante um tempo, né, eles não conseguem ficar muito tempo por aqui. Para ficar aqui, é para isso que eles estão construindo os híbridos, que para eles ficarem governarem aqui direto, de uma vez, eles precisam de corpos materiais. E só que eles não querem um corpo humano comum, desse nosso aqui, que peida, caga, mija, né, isso é habitar um corpo igual o meu e o seu, de hoje, do ser humano de hoje, para eles é a morte, né. Eles nos consideram amebas, inferiores. Por isso que eles usam o nosso DNA para construir avatares melhorados, né, através de engenharia genética e de magia, eles conseguem criar um super-humano, aí sim, né, a alma evoluída deles pode, né, encarnar e habitar esses avatares para poder governar aqui. Entendeu? Eles não querem saber do nosso corpo podre, né, e cheio de debilidades, entendeu? Então, por isso é que eles estão fazendo a criação dos híbridos em várias escalas, para que eles tenham aonde colocar as almas deles que estão aprisionadas em outras dimensões, num corpo material melhorado, para que eles possam habitar aqui. Então, como você pode ver aqui, eles também usam, né, aparições misteriosas através de invocação, de magia. Eles conseguem aparecer aí para as pessoas também, né, como uma personalidade, não só em canalização. Essa importante ordem esotérica superior pode ser vista como uma verdadeira ponte de contato entre nosso mundo e o mundo espiritual. Olha bem. A teosofia, né, no caso. Aqui no Brasil nós temos a eubiose, que é a teosofia brasileira, né, já falei em outros vídeos também aqui. Na verdade, segundo as palavras de seus participantes, melhor dizendo, essa seria a fonte dos mais puros ensinamentos espirituais. Nossa, mais puros, são os mais puros. Por trás das escolas de mistério e das religiões do mundo todo. A grande fraternidade branca estaria além dos dogmas e abrangeria toda a sabedoria espiritual. Para quem não sabe, pessoal, a loja branca ou a grande fraternidade branca, esses néfilins de outros mundos, eles são luciferianos, tá? A ideologia de Lúcifer está imprimida neles. Então, como eu disse no vídeo passado, Lúcifer, ele é responsável pela questão das religiões falsas, as falsas religiões enganadoras. Então, é como vocês estão vendo aqui. Na verdade, segundo as palavras de seus participantes, essa seria a fonte dos mais puros ensinamentos espirituais por trás das escolas de mistérios e das religiões do mundo todo. A grande escola de mistério, Rosa Cruz, maçonaria, Golden Dawn, Aurora Dourada e tantas outras aí, né? Em síntese, podemos dizer que a ideia central desta fraternidade é que apenas o conhecimento esotérico, o saber interior,
é capaz de libertar os homens do estado animal, superando as sombras em direção à ascensão na luz. Ou seja, eles reconhecem que nós temos um lado de sombra, um astral negativo, mas eles não querem que esse astral negativo, esse instinto animal que nós temos, que muitos chamam até de cérebro, uma parte do nosso cérebro, cérebro reptiliano, primitivo, seja superado através do sacrifício de Yahushua, através de negar a nossa carne, que é o astral negativo, o nosso eu inferior. Mas a gente pode superar isso através do conhecimento esotérico, o saber interior, e superar as sombras em direção à ascensão da luz. Ou seja, é uma forma de você ascender e transmutar para um corpo de luz, entre aspas, sem a ajuda do sacrifício de Yahushua, que promete a ressurreição e a transformação dos corpos no final dos tempos. Os membros da Grande Fraternidade Branca são os assim chamados mestres ascensionados, ou mestres ascensos. Nossa, tá passando uma moto aqui, pessoal, desculpa aí pelo barulho. Ou mestres ascensos são pessoas que realizaram grandes feitos espirituais pelo mundo. Líderes e mestres de todas as etnias que conseguiram atingir um alto grau de avanço espiritual, aproximando-se de um ideal divino. É aquela velha história da questão da reencarnação, que a gente vai explicar aqui mais ou menos como funciona. Senão não consigo baixar o vídeo se eu não fizer isso. Então, pessoal, vamos continuando aqui. Então, eles dizem que eles estiveram presentes em vários momentos na humanidade através exatamente das reencarnações, né? Eles dizem que o grande objetivo dessa grande fraternidade branca é justamente o avanço espiritual da humanidade. O avanço espiritual da humanidade. Por isso, esses mestres utilizam o corpo e a vida de outros mestres para transmitirem as mensagens pelo mundo. Na verdade, eles não usam o corpo de outros mestres, né? Eles se dizem que foram essas pessoas no passado. Por exemplo, quando eu passar aqui para a apresentação aqui dos principais mestres ascensionados, em muitos lugares eles vão dizer que esses mestres já tiveram na Terra como outras personalidades importantes que trouxeram grandes revelações para o mundo, né? Assim como Maitreya, eles dizem que Maitreya foi Jesus, foi Buda, né? Em outro tempo ele foi o Krishna e tal, e em vários tempos da humanidade eles dizem que eles estiveram presentes, encarnados em grandes personalidades que trouxeram aí uma grande evolução espiritual para o mundo em cada época que a gente viveu aqui nesse mundo, né? Então eles dizem que utilizam, né, o corpo e a vida de outros mestres para transmitirem as mensagens pelo mundo. Então vamos lá. Como surgiu a Grande Fraternidade Branca? Os mestres ascensionados, mestres ascensos ou avataras do sânscrito avatara, que significa descida de Avatarat, ele desce. Afinal, estes mestres descem de um plano superior. São seres ligados à chama universal e divina. E essa chama universal e divina está ligada a Lúcifer, né? Todos eles são partes da essência de Lúcifer, que foi criado um corpo, como eles mesmos disseram aí, né? Que eles usam os corpos, né? Vários avatares foram criados e em cada um deles foi colocado ali, vamos colocar na grosso modo, o sopro de Lúcifer em cada um deles. Por isso que eles são arquétipos luciferianos, porque a visão de mundo e de cosmos de Lúcifer está imprimida neles. Começaram a utilizar mensageiros incorporados
Olha isso, começaram a utilizar mensageiros incorporados para trazer seus saberes para o mundo já há muito tempo. No entanto, eles teriam começado a agir mais abertamente em 1876, quando o mestre chamado El Moria, né, que segundo algumas linhas em outros lugares eu já li e vi, que esse tal chamado aqui de mestre El Moria, ele se diz que ele foi Moisés no passado, tá? Ele só diz, né? Agora a realidade é bem diferente, só que não, né? Como a gente costuma dizer hoje em dia, né? O tal do mestre chamado El Moria diz que foi Moisés, só que não. Trabalhou com Helena Blavatsky. Eita, que a minha cachorra tá furiosa aqui. Este mestre chamado El Moria trabalhou com a Helena Blavatsky na fundação da teosofia. Olha bem, uma doutrina que existe até hoje no mundo todo. A teosofia, junto com o espiritismo, trouxe a doutrina do karma ao Ocidente e contribuiu para reviver a crença na reencarnação em muitos ocidentais, após um longo período em que esta permaneceu à margem. Segundo a doutrina teosófica, os mestres ascensionados estão entre Deus e os anjos, em uma alta hierarquia divina, né? Eles são mensageiros que, intermediam as pessoas entre Deus, entre aspas, e os anjos. Na verdade, Deus para eles é Lúcifer, e aí os anjos são os anjos que caíram com Lúcifer. Então, eles são néfilins, né? Que eles não são nem anjos e nem humanos propriamente dito, né? Eles são uma mistura. Eles são néfilins, eles são a intermediação, né? Eles fazem a intermediação entre Deus e os anjos, em uma alta hierarquia divina. Não são simplesmente médiums ou pessoas com poderes psíquicos, mas humanos escolhidos especialmente para trazerem mensagens cósmicas para as pessoas. Porque humanos, como eu já falei para vocês, né, na verdade são néfilins, porque eles são uma mistura, são híbridos de humanos de outros mundos, mesmo que você não acredite que existam outros mundos, outros planetas em outras dimensões de existência. E, como eu disse no vídeo passado, né, toda aquela história de contos de fada, casamento de fada, Cinderela, Branca de Neve, né, Bela Adormecida, Malévola, né, que mais? Alice no País das Maravilhas, todas essas histórias estão retratando o contato dos anjos caídos com esses outros mundos onde existiam humanos mais antigos que nós, porque nós já falamos que a raça adâmica foi a quinta raça sobre a Terra, né? Mas nesse caso aqui da existência desses néfilins, eles foram criados em outro tempo, em outros mundos onde havia humanos. E aí dos contatos desses humanos com anjos caídos surgiram aí esses híbridos conhecidos hoje como mestres ascensionados ou fraternidade branca, né? Ou são os descendentes de Lúcifer em outros mundos que dominaram aqui durante um período e querem outra vez dominar. E ainda são o governo oculto do mundo, né? Não são os Illuminati, não são, né, os Anunnaki. Eles trabalham juntos. Embora tenha divergências entre eles, mas eles trabalham juntos. Trabalham juntos para o mesmo propósito, mas eles que são o governo oculto do mundo. E aí, com a atuação de manter a ordem entre os seus parceiros, eles conseguem chegar aos objetivos dele, e nesse arco temporal que nós vamos entrar agora, mais uma vez, eles vão instaurar o domínio deles sobre a Terra, a nova Era de Ouro, que a gente falou várias vezes. Então, continuando aqui, o que são os 7 raios? Vamos terminar essa partezinha aqui. Também em decorrência do trabalho da teosofia, outras doutrinas relacionadas foram surgindo pelo mundo todo.
tendo como base os ensinamentos e as ações da grande fraternidade branca. Agora a gente vai entrar propriamente dito nos raios. O que são os 7 raios da grande fraternidade branca? Na doutrina da grande fraternidade branca existem 7 raios, cada qual com 7 cores, em que se relacionam aos 7 chakras do corpo humano. Ou seja, isso aqui é algo que surgiu a partir do conhecimento do Criador, e a fraternidade branca ela só copiou, né? Existem as hierarquias de Arro, que também tem relação com as 7 cores do arco-íris e com os nossos 7 pontos de energia, né? As energias que existem mesmo no corpo do ser humano. E aí eles simplesmente copiaram também, criaram uma hierarquia para copiar as coisas do Criador. Então, esses 7 raios estão ligados com 7 cores do arco-íris e que se relacionam aos 7 chakras do corpo humano. Além disso, cada raio tem um mestre ascensionado e responsável e um arcanjo, ou seja, a mesma coisa das hierarquias do Criador, refletindo na guia de aspectos específicos do espírito humano. Então, vamos ver aqui. Abaixo, separamos 7 raios, seus mestres e suas correlações. Então, nós temos aqui o primeiro raio, é conhecido como o raio azul. Esse raio é direcionado ao chakra da garganta e seu mestre ascensionado é o Moria, caracterizado por virtudes como força da vontade, fé, proteção e poder. Ele é, além disso, caracterizado pela obediência à vontade divina. El Moria já foi encarnado em Abraão. Olha aí o que eu falei para vocês. Na verdade, aqui, né, uns dizem que ele era Abraão, outros dizem que era Moisés, eles não decidem aí, porque em outros lugares eu já li o mestre El Moria relacionado com Abraão. Então eles dizem, para enganar os incautos, né, principalmente cristãos que gostam de um pezinho ali no esoterismo, eles dizem que El Moria, o mestre El Moria, que é esse aqui, supostamente aqui da foto, ele foi encarnado em Abraão, Rei Arthur e Thomas More. Ó, tá bem na fita esse cara aí. A religião que surge desse raio é o judaísmo, olha aí, ó, porque como eles precisam unir todas as religiões, eles têm que fazer uma cópia do reino do Criador. Porque para eles conseguirem o ecumenismo, a fraternidade, a união de todas as religiões numa coisa só, eles precisam convencer as religiões que os ídolos, entre aspas aí, né, que os heróis das suas religiões tinham alguma relação com algum mestre da fraternidade branca para eles ficarem mais adaptados, né? Então eles têm que dizer que o mestre El Moria já foi Abraão, né? E que a primeira religião que surge desse raio é o judaísmo, mas isso aqui é mentira, né? Se El Moria aqui não tem nada a ver com Abraão nem com Moisés. Isso aqui é para que eles possam facilitar o caminho para o ecumenismo. É um raio de luz, coragem, energia, consciência e aceitação da ordem. Então esse é o primeiro raio, o raio azul, que está relacionado com o mestre El Moria, que supostamente já foi Moisés, Abraão, sei lá. Só que não, né? Segundo raio, nós temos esse aqui meio chinesinho, né? É o raio amarelo, amarelo ouro. Esse raio é direcionado ao chakra da coroa e o seu mestre ascensionado é Lanto, caracterizado por virtudes como a compreensão, a sabedoria e a tranquilidade. Esse é o raio que nos lembra cada um de nós por se tornar mestre da própria vida e ascender espiritualmente. Lanto já foi encarnado como o Imperador Amarelo, o Duque de Zhou da China. Imperador Amarelo, lembra que eu te falei, ó, esse Lanto aqui, ele pode ter sido uma mistura do pessoal de Marte, que deu origem ao povo amarelo de Mu e Lemúria. O povo amarelo era uma mistura de ser humano daqui da Terra com um ser humano de Marte. E mais os genes aí de anjos caídos. Então lá, ó, o Imperador Amarelo.
o Duque de Zhou da China. Esse raio apresenta o caminho da alquimia, da transformação de si mesmo por meio do equilíbrio entre amor e sabedoria. A religião que surge desse raio é o budismo. Tudo culmina para unir as religiões, por isso que eles são luciferianos. Terceiro raio, agora nós temos um feminino, terceiro raio. Esse raio é direcionado ao chakra do coração e sua mestra ascensionada é Rowena. Engraçado que eu já vi esse nome lá naquela série de TV Supernatural, né? Tinha uma bruxa que o nome dela era Rowena. Então, né? Não vou dizer nada. Qualquer ligação é mera coincidência. Um ser ligado ao planeta Vênus. Olha aqui, ó. Então, ó, a Rowena, ela é venusiana. Ela pode ser aí um dos princípios aí do povo Almarã. A posição foi ocupada antes por Paulo Veneziano, que ascendeu na hierarquia, tornando-se um representante do Espírito Santo. Olha bem, Rowena tomou seu lugar no raio rosa, que é ligado ao amor divino e à compreensão dos problemas mundanos e da caridade. Sua virtude revela a capacidade de aperfeiçoar a alma através da paciência. Paulo Veneziano foi encarnado no pintor Paolo Veronese em 1528. A religião que surge desse raio é o cristianismo, né? Adoração a Maria, adoração aí ao princípio feminino. Então vamos lá. Quarto raio branco. Olha, pode ver que eles têm aparência humana, mas são tipo assim, humanos de outros mundos mesmo. Ó. Um humano que não é típico daqui. Esse raio é direcionado ao chakra da base da espinha. Seu mestre ascensionado é Serapis Bey, ligado a conceitos como pureza, harmonia e a disciplina. Seus discípulos são levados ao trabalho de harmonização aos outros e ajuda mútua. Esse mestre foi encarnado no rei de Esparta, Leônidas. A religião que surge desse raio é o hinduísmo. Mais uma vez, tudo leva para o ecumenismo das religiões. Deixa eu dar uma olhada aqui. 16 minutos. Então, vamos continuar aqui. Próximo mestre é o quinto raio verde. O quinto raio verde. Esse raio é direcionado ao chakra do terceiro olho, localizado no centro da testa. Assim como o chakra correspondente, esse raio é ligado à visão e à abundância do mundo espiritual e invisível. O quinto raio é também associado ao poder da cura. O mestre ascensionado desse raio é chamado Hilarion, e ele foi o mais alto sacerdote do Templo de Atlantis. Olha aí, ó. Olha aí, tá vendo? Ele foi o mais alto sacerdote do Templo de Atlantis. E também se encarnou em São Paulo, um dos apóstolos de Jesus. Olhem para mim, pessoal. Vocês acreditam mesmo que o apóstolo Paulo era a reencarnação do Hilarion, o alto sacerdote do Templo Atlantis? Vocês acreditam mesmo nessa história? Eu também não, pessoal. Só que não, né? Então, vamos continuar aqui. Como eu disse, eles têm que fazer esse agarol aí, né, se podemos dizer, é uma gíria que tem aqui em Manaus, né, tem que contar esse caô, como diz no Rio de Janeiro, para poder as pessoas, né, se integrarem aí no ecumenismo. Então, eles têm que dizer que foi alguém importante do cristianismo também, alguém importante do judaísmo, para poder eles conseguirem unir as religiões todas, senão e mesmo assim eles não vão conseguir enganar todos. Se fosse possível, eles enganariam até os escolhidos, né? Mas não vai ser possível.
Então, segundo eles, esse quinto raio, o mestre Hilarion, que foi um alto sacerdote do Templo de Atlantis, ele se encarnou no apóstolo Paulo, né? Até parece. A religião que surge desse raio é o confucionismo. Agora você vê o que tem a ver o apóstolo Paulo com confucionismo. Tudo bem, vamos lá, vamos continuar. Temos o sexto raio púrpura. O sexto raio púrpura. Esse raio é direcionado ao chakra do plexo solar. Sua qualidade está ligada a uma forma especial de paz, que nos coloca em um lugar de refúgio e calma, entre forças conflituosas e contrastantes. É por meio dessa paz profunda que é possível agir sem a influência do ego. A mestra ascensionada desse raio é chamada Mestra Nada, considerada como a mestra da paz. Disse que ela sucedeu Jesus como mestre desse raio, incorporando os valores de devoção ao amor e ao serviço. Ou seja, é uma figura de Maria Madalena, para quem vocês não sabem, tá bom? Porque, né, inclusive Rafael Hungria disse que Jesus vai voltar e a sua esposa Maria Madalena também. Então, olha aqui, ó, a Mestra Nada é a que diz que foi reencarnada na Maria Madalena. Então, tudo isso é um grande engano para fazer a gente se afastar do Criador. Olha bem isso. Então, olha aí, disse que ela sucedeu Jesus como mestre desse raio, incorporando os valores da devoção ao amor e ao serviço. Olha para ela, pessoal, ó, uma pessoa que está aí nessa senda essa coisa espiritualista e esotérica e dá de cara com um CD, esse ano o pessoal vai olhar e não vai ter como dizer que não é um anjo, né? É assim que eles se aproximam das pessoas. A religião que surge desse raio é o islamismo, né? Ou seja, é a mesma Deus estar lá da pedra da Caaba, né? E eu quero aqui colocar um adendo e dizer para vocês que o islamismo radical, ele não foi uma coisa, foi uma coisa infiltrada no meio dos árabes, tá bom? O radicalismo islâmico foi algo infiltrado pelos senhores do mundo dentro da religião dos árabes, entendeu? Nem todos os árabes são radicais, são descendentes de Ismael. Existe muito preconceito com esse povo por causa do radicalismo islâmico, justamente por causa da infiltração, dessa falsificação aqui, né? Que diz que a pedra Caaba que caiu do céu lá. Então nós temos agora aqui o sétimo raio, e esse daqui é um dos mais conhecidos, um dos mais idolatrados depois do Maitreya, é esse carinha aqui. O sétimo raio violeta. Esse raio é direcionado ao chakra da base da espinha. Suas qualidades são expressas por sentimentos como perdão, piedade e liberdade espiritual. Seu mestre ascensionado é Saint Germain. Inclusive, também já vi o pessoal lá do Dáquila, principalmente o Rafael Hungria, falar de Saint Germain. Ele fala de uma forma assim, bem, né, como bem admiradora, né, desse tal de Saint Germain. Ele é muito conhecido. Ele é muito conhecido no meio esotérico, é um dos mais requisitados aí, mensagens dele depois de Maitreya e Astacheran, é o Saint Germain. Seu mestre ascensionado é Saint Germain, símbolo da nova era de Aquário, uma figura ligada à libertação da luz da alma, à alquimia que transforma nossa sombra em raios de existência livre. A religião que surge desse raio é o taoísmo, ou seja, mais uma religião ligada aí com um mestre ascensionado. Aí ele coloca aqui no final, e você? Com qual raio da grande fraternidade branca mais se identifica? Com nenhum, meu querido, muito obrigado, passou longe de mim. Né? Nome de Yahushua HaMashiach, passe longe de mim. Então, nós tivemos aqui o último raio, que é o raio violeta, com este ser aqui, que é chamado e conhecido como Saint Germain. Ele está muito ligado à alquimia, à magia, sabe? Aquelas coisas de transmutação, de fazer
ligação com transformar matéria bruta em uma pedra lapidada, né? Então ele está muito ligado com a magia, com o feitiço e com a alquimia, esse ser. E a gente ainda vai falar dele aí um pouquinho em próximos vídeos, onde eu vou trazer contos da vida real envolvendo tanto Maitreya quanto esse ser aqui, que depois de Maitreya e do Astaxerran, que não faz parte dos 7 raios, porque o Astaxerran é considerado um general, né? O Astaxerran está ligado com a simbologia do Arcanjo Miguel. Ele não faz parte dos mestres ascensionados, né? Astaxerran, ele é considerado um general dos exércitos da Confederação Galáctica, né? Eu vou trazer aqui para vocês verem aqui, se eu consigo botar aqui para a gente encerrar nosso vídeo de hoje, né? Que foi só uma palhinha. Vou botar aqui quem é Astaxerran. Vamos ver aqui um site. É esse Czinho aqui, né, que vocês estão vendo. Eu vou procurar um site mais... Tem mais livro. Livros falando dele. Deixa eu ver aqui em imagens. Vamos procurar aqui, submarino. Aqui, vamos ver aqui. Este ser aqui, pessoal, ele é considerado não um mestre ascensionado, ele é considerado um general das tropas do Comando Astar, que é um comando de um exército é como se ele fosse um dos exércitos da Fraternidade Branca. Então ele não é considerado um mestre, um mentor, e sim um general de guerra, como uma imitação de Miguel. Ó, comunidade de Nova Era impulsiona o movimento Quinton no Brasil. Vamos ver aqui. Isso aqui, ó. Olha as naves energéticas aqui. Eles têm todo um aparato. Não, obrigado. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Bem, pessoal, tem muita coisa aqui relacionada com ele, né? Vocês pesquisem. Só queria mostrar para vocês a foto dele, que é a mais divulgada entre elas. E explicar que ele não é um mestre. Ele é considerado Menino, as palavras estão sumindo da minha cabeça. Ele é considerado um comandante de exército. Ok? Muitos dizem, comparam ele com o Arcanjo Miguel, né? Aí tem aqui Astaxerran 2029, outras imagens parecidas, Astaxerran. Então ele não é um mestre, ele é um comandante de exércitos, assim como, olha, até boneco já fizeram dessa coisa. Muito tenso. Então é isso. Ele é um comandante de exércitos, não um mestre ascensionado. Então, depois de Maitreya, Maitreya e de Astaxerran, o mestre Saint-Germain é o mais comentado, ok? É o mais comentado e o mais requisitado nesses meios aí para transmitir mensagem. Então, hoje vocês conheceram um pouquinho, né, do que é a Grande Fraternidade Branca. Vocês conheceram um pouquinho do que é esses mestres, com que eles estão relacionados e principalmente como eles imitam as coisas do Criador, né? Então eu tinha que fazer esse vídeo para vocês conhecerem um pouquinho sobre eles, o que os esotéricos falam deles, né? O que eles ensinam e como eles tentam imitar as coisas do Criador para poder eles conseguirem ter êxito no ecumenismo que eles querem realizar. Então, pessoal,
muitos desses mestres, eles tentam convencer as pessoas que foi reencarnação de Moisés, que vieram como Abraão, depois vieram como Jesus, Confúcio, Buda, Maria Madalena, né? A Maria, mãe de Jesus, e tudo isso para unir todas as religiões em um só pensamento, o pensamento da fraternidade. A fraternidade branca, que são os 10 chifres da besta do Apocalipse, os 10 reis ali, e eles é que vão transmitir o seu poder e autoridade à besta, que é uma delas é a Maitreya e a outra é o Dajjal, do Oriente. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Vocês puderam conhecer um pouquinho mais detalhado sobre os mestres mais famosos. E agora nós vamos encerrar o nosso vídeo e em breve nós voltaremos com outros vídeos, ok? Falando ainda sobre os 10 chifres da besta, antes da gente entrar no nosso próximo tópico, que é a oitava cabeça, e esse aí é o mais perigoso. Eu vou ter que me resguardar bastante espiritualmente para falar dessa cabeça, que são os escorpiões. Tá ok, pessoal? Então, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Curte, compartilha, comenta aí embaixo o que você acha disso tudo. Me ajuda a chegar aí aos 1000 inscritos. Compartilhem esses vídeos para que pessoas que estão pesquisando esses mesmos assuntos, que têm dúvidas sobre tudo isso, indiquem meu canal. Muito obrigado, que a Ruxo abençoe cada um de vocês, que a luz dele se resplandeça sobre a face de vocês a cada dia. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Um dia, 5 crianças foram raptadas da Terra e levadas para os confins do universo. E após 20 anos... Comando estelar! Flashman! Change Pegasus! Change Mermaid! Change Fênix! Esquadrão Relâmpago! Change!